Bom, eu quero falar um pouco sobre a fundamentação teórica da terapia familiar. A terapia familiar, ela tem origem ali por volta dos anos 1950. É uma das abordagens clínicas das psicoterapias, tá? Você tem várias abordagens utilizada por vários profissionais, uma delas é a abordagem familiar. E dentro da abordagem familiar, clínica da psicologia, você tem várias outras escolas, tá? Você tem escola, por exemplo, da teoria psicanalítica para a terapia familiar. Você tem escolas da terapia cognitivo-comportamental para a terapia familiar. Você tem a chamada abordagem pós-moderna da terapia familiar. E tem uma abordagem, digamos assim, bastante forte desse período após o ano de 1950, que é a abordagem estrutural sistêmica ou abordagem estratégica familiar. As duas são duas abordagens diferentes, mas elas meio que se unem, tá? Esse é o referencial teórico que eu utilizo e a partir do qual a gente vai fazer essa série de perguntas e respostas, tá? Então é importante a gente falar aqui rapidamente sobre como que essa abordagem estrutural familiar sistêmica entende a família e quais são os seus principais fundamentos. Nós vamos fazer isso em dois momentos. Primeiro aqui, apresentar o conceito de família e um pouco da história que levou o seu precursor, o seu principal teórico, a estabelecer os seus parâmetros. E num segundo vídeo, nós vamos falar sobre os principais termos para a gente compreender bem o arcabouço teórico da terapia familiar estrutural sistêmica, tá bom? Então, primeira coisa, o que é uma família? A família, nessa abordagem, é compreendida como um sistema aberto ao mundo. Ou seja, é um sistema que influencia o mundo, mas também é influenciado por ele. A família é um conjunto que significa muito mais do que a simples soma de suas partes. E esse conjunto é entendido fundamentalmente à luz das relações ou da interação que os membros têm entre si. Então esse é o conceito de família. Quando a gente apresenta essa proposta, quando a gente apresenta esse canal, quando a gente chama a comunidade dos alunos de psicologia, ou a comunidade de psicólogos, ou a própria sociedade para conhecer a teoria ou a base da psicoterapia familiar estrutural, a gente quer pelo menos duas coisas com isso. Primeiro, resgatar a esperança na família, porque esse é um dos aspectos que estão na base da criação dessa abordagem, por intermédio do seu criador, do seu principal teórico, que é o Salvador Minuchin. Então, resgatar a esperança e espantar o medo de que determinadas situações na família, elas são entendidas como ameaças fortes e, portanto, podem destruir a família. Então, rapidamente aqui, a gente pensar um pouco sobre esse autor, o Minuchin, né? Na verdade o nome dele é Salvador Minuchin, que nasce em San Salvador, em Córdoba, na Argentina, em 1921, vem a falecer em 2017, com 96 anos, né? Ele se formou em medicina na Argentina e vai servir ao exército de Israel em 1948, logo ali no finalzinho da guerra. 2 anos depois ele vai para os Estados Unidos, onde se especializa em psiquiatria infantil. Ele forma-se em psicanálise também, muito impressionado pela prática clínica de um professor que foi o responsável pela sua formação em psicanálise, o Sullivan. Ele volta para Israel e ao regressar para os Estados Unidos, nessa segunda ida a Israel, ele trabalha com crianças carentes.
e ao voltar ele se radica definitivamente nos Estados Unidos, onde desenvolve, aprimora e depois passa a ensinar a sua teoria de atendimento às famílias. Depois de seus 80 anos, ele junto com a Patrícia Pitluck, sua esposa desde 1951, ele casou-se aos 30 anos com ela, ele radica sua residência em Boston, nos Estados Unidos, mas ele vai falecer em 2017 em Boca Raton, na Flórida. Um aspecto principal aqui, para a gente poder resgatar essa história aqui de Minuchin, é cativante, né? Porque a principal característica dele é a clínica, é a prática clínica. Tanto que nos seus escritos ele fazia questão de relatar os atendimentos. Então ele é muito mais focado nessa paixão pela pessoa, pela família, pelo atendimento. Então ele procurou sempre mostrar muito mais o seu aspecto prático do que teórico. Mas o que trouxe para ele o principal, digamos assim, fundamento para ele criar e desenvolver o seu trabalho a partir das suas teses foi a publicação de um livro em 1967, Families in Slums, Famílias em Favela, né, seria a tradução literal. A partir dali, com famílias pobres, de crianças pobres, é que ele passa a dar especial atenção a esse grupo, que mais tarde vai sedimentar e fundamentar a sua terapia estrutural familiar. O curioso é que, na época, ao fazer esse experimento, ele ia nas favelas, ele colocou um anúncio no jornal oferecendo dinheiro para as famílias virem para a terapia, para que ele pudesse atendê-las. Então, esse primeiro aspecto aqui, mais fundamentado no autor da teoria, e depois, no outro vídeo, a gente vai falar sobre os principais termos que fundamentam a teoria estrutural, familiar, sistêmica de Minuchin. Até lá, um abraço.